Conhece Samuel havia um homem rico e influente chamado Quis, da tribo de Benjamim. Seu filho Saul era o homem mais bonito de Israel. Era tão alto que os outros mal chegavam aos seus ombros. Certo dia, os jumentos de Quis se extraviaram, e ele disse a Saul: leve um servo contigo e vá procurar os jumentos. Então Saul tomou um servo e viajou pela região montanhosa. Capítulo 8. Samuel adverte contra ter um rei. Então Samuel transmitiu a advertência do Senhor ao povo que pedia um rei. Esta é a maneira como um rei governará sobre vocês, ele disse. O rei recrutará seus filhos para o exército e os designará para seus carros de guerra e para conduzi-los, e os fará correr diante de seus carros. Alguns serão generais e capitães do exército, outros serão forçados a arar e colher as plantações do rei, e outros farão armas e equipamentos para os carros de guerra. O rei tomará suas filhas e as forçará a cozinhar, assar e fazer perfumes para ele. Ele tomará o melhor de seus campos, vinhas e olivais e os dará a seus oficiais. Ele tomará 1/10 de seus grãos e de sua colheita de uvas e distribuirá entre seus oficiais e membros da corte. Ele tomará seus escravos e exigirá o melhor de seu gado e jumentos para seu próprio uso. Ele exigirá o 10º de seus rebanhos, e vocês serão seus escravos. Quando esse dia chegar, vocês suplicarão para serem aliviados desse rei que agora pede. Mas então o Senhor não os ajudará. Porém, o povo se recusou a ouvir a advertência de Samuel. Mesmo assim, ainda queremos um rei, disseram. Nosso desejo é ser como as nações ao nosso redor. O rei nos julgará e será nosso líder nas batalhas. Então Samuel repetiu ao Senhor o que o povo disse, e o Senhor respondeu: faça o que eles pedem e dê-lhes um rei. Então Samuel concordou e os enviou para suas casas. Capítulo 9. Saul e Efraim, pela terra de Seruza, pela área de Saalim e por toda a terra de Benjamim, mas não conseguiram encontrar os jumentos em lugar algum. Finalmente, entraram na região de Zuf, e Saul disse ao servo: vamos voltar para casa. Meu pai provavelmente está mais preocupado conosco agora do que com os jumentos. Mas o servo disse: tenho uma ideia. Nesta cidade vive um homem de Deus. O povo tem em grande estima porque tudo que ele disse cumpre. Vamos procurá-lo. Talvez ele possa nos dizer por onde ir. Naqueles dias, se as pessoas queriam receber uma mensagem de Deus, diziam: vamos perguntar ao vidente, porque os profetas costumavam ser chamados de videntes. Então chegaram à cidade, e quando entraram pelos portões, Samuel estava saindo ao encontro deles para subir ao lugar de adoração. O Senhor havia dito a Samuel no dia anterior: amanhã, a esta hora, enviarei-te um homem da terra de Benjamim. Unge-o para ser o líder do meu povo Israel. Ele os libertará dos filisteus, pois do alto olhei para o meu povo com misericórdia e ouvi seu clamor. Quando Samuel viu Saul, o Senhor lhe disse: este é o homem de quem te falei. Ele governará o meu povo. Samuel respondeu: eu sou o vidente. Suba ao lugar de adoração antes de mim. Lá comeremos juntos. Pela manhã, direi o que você quer saber e o enviarei no seu caminho. E não se preocupe com aqueles jumentos que se perderam há 3 dias, porque já foram encontrados. Além disso, estou aqui para lhe dizer que você e sua família são o centro de todas as esperanças de Israel. Capítulo 10. Samuel unge Saul como rei. Então Samuel tomou um frasco de azeite de oliva e derramou sobre a cabeça de Saul. Beijou Saul e disse: faço isto porque o Senhor te designou para governar Israel, sua possessão mais preciosa. Quando me deixares hoje, verás 2 homens junto ao túmulo de Raquel, em Seusá, na fronteira do território de Benjamim. Eles te dirão que os jumentos foram encontrados e que teu pai parou de se preocupar com eles, mas agora está preocupado contigo. Quando chegares ao carvalho de Tabor, encontrarás 3 homens subindo a Betel para adorar a Deus. Um estará carregando 3 cabritos, outro terá 3 pães, e o terceiro terá um odre cheio de vinho. Os 3 homens te cumprimentarão e te oferecerão 2 pães, que deves aceitar. Quando chegares a Gibeá de Deus, onde está a guarnição dos filisteus, encontrarás um grupo de profetas descendo do lugar de adoração. Eles estarão tocando harpa, tamborim, flauta e lira, e estarão profetizando. Nesse momento, o Espírito do Senhor virá poderosamente sobre ti, e profetizarás com eles. Serás transformado em uma pessoa diferente. Depois que esses sinais ocorrerem, faze o que precisar ser feito, porque Deus está contigo. Os sinais de Samuel se cumprem. Quando Saul se virou para partir, Deus lhe deu um novo coração, e todos os sinais de Samuel se cumpriram naquele dia. Quando Saul e seu servo chegaram a Gibeá, viram um grupo de profetas se aproximando. Então o Espírito de Deus veio poderosamente sobre Saul, e ele também começou a profetizar. Quando os que conheciam Saul souberam do que havia acontecido, exclamaram:
O quê? Conhece Samuel? Havia um homem rico e influente chamado Quis, da tribo de Benjamim. Seu filho Saul era o homem mais bonito de Israel. Era tão alto que os outros mal chegavam aos seus ombros. Certo dia, os jumentos de Quis se extraviaram, e ele disse a Saul: leve um servo contigo e vá procurar os jumentos. Então Saul tomou um servo e viajou pela região montanhosa. Capítulo 8. Samuel adverte contra ter um rei. Então Samuel transmitiu a advertência do Senhor ao povo que pedia um rei. Esta é a maneira como um rei governará sobre vocês, ele disse. O rei recrutará seus filhos para o exército e os designará para seus carros de guerra e para conduzi-los, e os fará correr diante de seus carros. Alguns serão generais e capitães do exército, outros serão forçados a arar e colher as plantações do rei, e outros farão armas e equipamentos para os carros de guerra. O rei tomará suas filhas e as forçará a cozinhar, assar e fazer perfumes para ele. Ele tomará o melhor de seus campos, vinhas e olivais e os dará a seus oficiais. Ele tomará 1/10 de seus grãos e de sua colheita de uvas e distribuirá entre seus oficiais e membros da corte. Ele tomará seus escravos e exigirá o melhor de seu gado e jumentos para seu próprio uso. Ele exigirá o 10º de seus rebanhos, e vocês serão seus escravos. Quando esse dia chegar, vocês suplicarão para serem aliviados desse rei que agora pedem. Mas então o Senhor não os ajudará. Porém, o povo se recusou a ouvir a advertência de Samuel. Mesmo assim, ainda queremos um rei, disseram. Nosso desejo é ser como as nações ao nosso redor. O rei nos julgará e será nosso líder nas batalhas. Então Samuel repetiu ao Senhor o que o povo disse, e o Senhor respondeu: faça o que eles pedem e dê-lhes um rei. Então Samuel concordou e os enviou para suas casas. Capítulo 9. Saul Efraim, pela terra de Salisa, pela área de Saalim e por toda a terra de Benjamim, mas não conseguiram encontrar os jumentos em lugar algum. Finalmente, entraram na região de Zufi, e Saul disse ao servo: vamos voltar para casa. Meu pai provavelmente está mais preocupado conosco agora do que com os jumentos. Mas o servo disse: tenho uma ideia. Nesta cidade vive um homem de Deus. O povo o tem em grande estima porque tudo o que ele disse cumpre. Vamos procurá-lo. Talvez ele possa nos dizer por onde ir. Naqueles dias, se as pessoas queriam receber uma mensagem de Deus, diziam: vamos perguntar ao vidente, porque os profetas costumavam ser chamados de videntes. Então chegaram à cidade, e quando entraram pelos portões, Samuel estava saindo ao encontro deles para subir ao lugar de adoração. O Senhor havia dito a Samuel no dia anterior: amanhã, a esta hora, enviarei a ti um homem da terra de Benjamim. Unge-o para ser o líder do meu povo Israel. Ele os libertará dos filisteus, pois do alto olhei para o meu povo com misericórdia e ouvi seu clamor. Quando Samuel viu Saul, o Senhor lhe disse: este é o homem de quem te falei. Ele governará o meu povo. Samuel respondeu: eu sou o vidente. Suba ao lugar de adoração antes de mim. Lá comeremos juntos. Pela manhã, direi o que você quer saber e o enviarei no seu caminho. E não se preocupe com aqueles jumentos que se perderam há 3 dias, porque já foram encontrados. Além disso, estou aqui para lhe dizer que você e sua família são o centro de todas as esperanças de Israel. Capítulo 10. Samuel unge Saul como rei. Então Samuel tomou um frasco de azeite de oliva e derramou sobre a cabeça de Saul. Beijou Saul e disse: faço isto porque o Senhor te designou para governar Israel, sua possessão mais preciosa. Quando me deixares hoje, verás 2 homens junto ao túmulo de Raquel, em Seusá, na fronteira do território de Benjamim. Eles te dirão que os jumentos foram encontrados e que teu pai parou de se preocupar com eles, mas agora está preocupado contigo. Quando chegares ao carvalho de Tabor, encontrarás 3 homens subindo a Betel para adorar a Deus. Um estará carregando 3 cabritos, outro terá 3 pães, e o terceiro terá um odre cheio de vinho. Os 3 homens te cumprimentarão e te oferecerão 2 pães, que deves aceitar. Quando chegares a Gibeá de Deus, onde está a guarnição dos filisteus, encontrarás um grupo de profetas descendo do lugar de adoração. Eles estarão tocando harpa, tamborim, flauta e lira, e estarão profetizando. Nesse momento, o Espírito do Senhor virá poderosamente sobre ti, e profetizarás com eles. Serás transformado em uma pessoa diferente. Depois que esses sinais ocorrerem, faze o que precisar ser feito, porque Deus está contigo. Os sinais de Samuel se cumprem. Quando Saul se virou para partir, Deus lhe deu um novo coração, e todos os sinais de Samuel se cumpriram naquele dia. Quando Saul e seus servos chegaram a Gibeá, viram um grupo de profetas se aproximando.
Então o Espírito de Deus veio poderosamente sobre Saul, e ele também começou a profetizar. Quando os que conheciam Saul souberam do que havia acontecido, exclamaram: "O quê? Conhece Samuel?" Havia um homem rico e influente chamado Quis, da tribo de Benjamim. Seu filho Saul era o homem mais bonito de Israel. Era tão alto que os outros mal chegavam aos seus ombros. Certo dia, os jumentos de Quis se extraviaram, e ele disse a Saul: "Leve um servo contigo e vá procurar os jumentos." Então Saul tomou um servo e viajou pela região montanhosa. Capítulo 8. Samuel adverte contra ter um rei. Então Samuel transmitiu a advertência do Senhor ao povo que pedia um rei. "Esta é a maneira como um rei governará sobre vocês," ele disse. "O rei recrutará seus filhos para o exército e os designará para seus carros de guerra e para conduzi-los, e os fará correr diante de seus carros. Alguns serão generais e capitães do exército, outros serão forçados a arar e colher as plantações do rei, e outros farão armas e equipamentos para os carros de guerra. O rei tomará suas filhas e as forçará a cozinhar, assar e fazer perfumes para ele. Ele tomará o melhor de seus campos, vinhas e olivais e os dará a seus oficiais. Ele tomará 1/10 de seus grãos e de sua colheita de uvas e distribuirá entre seus oficiais e membros da corte. Ele tomará seus escravos e exigirá o melhor de seu gado e jumentos para seu próprio uso. Ele exigirá o 10º de seus rebanhos, e vocês serão seus escravos. Quando esse dia chegar, vocês suplicarão para serem aliviados desse rei que agora pedem. Mas então o Senhor não os ajudará." Porém, o povo se recusou a ouvir a advertência de Samuel. "Mesmo assim, ainda queremos um rei," disseram. "Nosso desejo é ser como as nações ao nosso redor. O rei nos julgará e será nosso líder nas batalhas." Então Samuel repetiu ao Senhor o que o povo disse, e o Senhor respondeu: "Faça o que eles pedem e dê-lhes um rei." Então Samuel concordou e os enviou para suas casas. Capítulo 9. Saul Efraim, pela terra de Salisa, pela área de Saalim e por toda a terra de Benjamim, mas não conseguiram encontrar os jumentos em lugar algum. Finalmente, entraram na região de Zufi, e Saul disse ao servo: "Vamos voltar para casa. Meu pai provavelmente está mais preocupado conosco agora do que com os jumentos." Mas o servo disse: "Tenho uma ideia. Nesta cidade vive um homem de Deus. O povo o tem em grande estima porque tudo o que ele disse cumpre. Vamos procurá-lo. Talvez ele possa nos dizer por onde ir." Naqueles dias, se as pessoas queriam receber uma mensagem de Deus, diziam: "Vamos perguntar ao vidente," porque os profetas costumavam ser chamados de videntes. Então chegaram à cidade, e quando entraram pelos portões, Samuel estava saindo ao encontro deles para subir ao lugar de adoração. O Senhor havia dito a Samuel no dia anterior: "Amanhã, a esta hora, enviarei a ti um homem da terra de Benjamim. Unge-o para ser o líder do meu povo Israel. Ele os libertará dos filisteus, pois do alto olhei para o meu povo com misericórdia e ouvi seu clamor." Quando Samuel viu Saul, o Senhor lhe disse: "Este é o homem de quem te falei. Ele governará o meu povo." Samuel respondeu: "Eu sou o vidente. Suba ao lugar de adoração antes de mim. Lá comeremos juntos. Pela manhã, direi o que você quer saber e o enviarei no seu caminho. E não se preocupe com aqueles jumentos que se perderam há 3 dias, porque já foram encontrados. Além disso, estou aqui para lhe dizer que você e sua família são o centro de todas as esperanças de Israel." Capítulo 10. Samuel unge Saul como rei. Então Samuel tomou um frasco de azeite de oliva e derramou sobre a cabeça de Saul. Beijou Saul e disse: "Faço isto porque o Senhor te designou para governar Israel, sua possessão mais preciosa. Quando me deixares hoje, verás 2 homens junto ao túmulo de Raquel, em Seusá, na fronteira do território de Benjamim. Eles te dirão que os jumentos foram encontrados e que teu pai parou de se preocupar com eles, mas agora está preocupado contigo. Quando chegares ao carvalho de Tabor, encontrarás 3 homens subindo a Betel para adorar a Deus. Um estará carregando 3 cabritos, outro terá 3 pães, e o terceiro terá um odre cheio de vinho. Os 3 homens te cumprimentarão e te oferecerão 2 pães, que deves aceitar. Quando chegares a Gibeá de Deus, onde está a guarnição dos filisteus, encontrarás um grupo de profetas descendo do lugar de adoração. Eles estarão tocando harpa, tamborim, flauta e lira, e estarão profetizando. Nesse momento, o Espírito do Senhor virá poderosamente sobre ti, e profetizarás com eles. Serás transformado em uma pessoa diferente. Depois que esses sinais ocorrerem, faz o que precisar ser feito, porque Deus está contigo." Os sinais de Samuel se cumprem. Quando Saul se virou para partir, Deus lhe deu um novo coração, e todos os sinais de Samuel se cumpriram naquele dia.
Quando Saul e seus servos chegaram a Gibeá, viram um grupo de profetas se aproximando. Então o Espírito de Deus veio poderosamente sobre Saul, e ele também começou a profetizar. Quando os que conheciam Saul souberam do que havia acontecido, exclamaram: "O quê? Conhece Samuel?" Havia um homem rico e influente chamado Quis, da tribo de Benjamim. Seu filho Saul era o homem mais bonito de Israel. Era tão alto que os outros mal chegavam aos seus ombros. Certo dia, os jumentos de Quis se extraviaram, e ele disse a Saul: "Leve um servo contigo e vá procurar os jumentos." Então Saul tomou um servo e viajou pela região montanhosa. Capítulo 8. Samuel adverte contra ter um rei. Então Samuel transmitiu a advertência do Senhor ao povo que pedia um rei. "Esta é a maneira como um rei governará sobre vocês," ele disse. "O rei recrutará seus filhos para o exército e os designará para seus carros de guerra e para conduzi-los, e os fará correr diante de seus carros. Alguns serão generais e capitães do exército, outros serão forçados a arar e colher as plantações do rei, e outros farão armas e equipamentos para os carros de guerra. O rei tomará suas filhas e as forçará a cozinhar, assar e fazer perfumes para ele. Ele tomará o melhor de seus campos, vinhas e olivais e os dará a seus oficiais. Ele tomará 1/10 de seus grãos e de sua colheita de uvas e distribuirá entre seus oficiais e membros da corte. Ele tomará seus escravos e exigirá o melhor de seu gado e jumentos para seu próprio uso. Ele exigirá o 10º de seus rebanhos, e vocês serão seus escravos. Quando esse dia chegar, vocês suplicarão para serem aliviados desse rei que agora pedem. Mas então o Senhor não os ajudará." Porém, o povo se recusou a ouvir a advertência de Samuel. "Mesmo assim, ainda queremos um rei," disseram. "Nosso desejo é ser como as nações ao nosso redor. O rei nos julgará e será nosso líder nas batalhas." Então Samuel repetiu ao Senhor o que o povo disse, e o Senhor respondeu: "Faça o que eles pedem e dê-lhes um rei." Então Samuel concordou e os enviou para suas casas. Capítulo 9. Saul Efraim, pela terra de Salisa, pela área de Saalim e por toda a terra de Benjamim, mas não conseguiram encontrar os jumentos em lugar algum. Finalmente, entraram na região de Zufi, e Saul disse ao servo: "Vamos voltar para casa. Meu pai provavelmente está mais preocupado conosco agora do que com os jumentos." Mas o servo disse: "Tenho uma ideia. Nesta cidade vive um homem de Deus. O povo o tem em grande estima porque tudo o que ele disse cumpre. Vamos procurá-lo. Talvez ele possa nos dizer por onde ir." Naqueles dias, se as pessoas queriam receber uma mensagem de Deus, diziam: "Vamos perguntar ao vidente," porque os profetas costumavam ser chamados de videntes. Então chegaram à cidade, e quando entraram pelos portões, Samuel estava saindo ao encontro deles para subir ao lugar de adoração. O Senhor havia dito a Samuel no dia anterior: "Amanhã, a esta hora, enviarei a ti um homem da terra de Benjamim. Unge-o para ser o líder do meu povo Israel. Ele os libertará dos filisteus, pois do alto olhei para o meu povo com misericórdia e ouvi seu clamor." Quando Samuel viu Saul, o Senhor lhe disse: "Este é o homem de quem te falei. Ele governará o meu povo." Samuel respondeu: "Eu sou o vidente. Suba ao lugar de adoração antes de mim. Lá comeremos juntos. Pela manhã, direi o que você quer saber e o enviarei no seu caminho. E não se preocupe com aqueles jumentos que se perderam há 3 dias, porque já foram encontrados. Além disso, estou aqui para lhe dizer que você e sua família são o centro de todas as esperanças de Israel." Capítulo 10. Samuel unge Saul como rei. Então Samuel tomou um frasco de azeite de oliva e derramou sobre a cabeça de Saul. Beijou Saul e disse: "Faço isto porque o Senhor te designou para governar Israel, sua possessão mais preciosa. Quando me deixares hoje, verás 2 homens junto ao túmulo de Raquel, em Seusá, na fronteira do território de Benjamim. Eles te dirão que os jumentos foram encontrados e que teu pai parou de se preocupar com eles, mas agora está preocupado contigo. Quando chegares ao carvalho de Tabor, encontrarás 3 homens subindo a Betel para adorar a Deus. Um estará carregando 3 cabritos, outro terá 3 pães, e o terceiro terá um odre cheio de vinho. Os 3 homens te cumprimentarão e te oferecerão 2 pães, que deves aceitar. Quando chegares a Gibeá de Deus, onde está a guarnição dos filisteus, encontrarás um grupo de profetas descendo do lugar de adoração. Eles estarão tocando harpa, tamborim, flauta e lira, e estarão profetizando. Nesse momento, o Espírito do Senhor virá poderosamente sobre ti, e profetizarás com eles. Serás transformado em uma pessoa diferente. Depois que esses sinais ocorrerem, faze o que precisar ser feito, porque Deus está contigo."
Os sinais de Samuel se cumprem quando Saul se virou para partir. Deus lhe deu um novo coração, e todos os sinais de Samuel se cumpriram naquele dia. Quando Saul e seu servo chegaram a Gibeá, viram um grupo de profetas se aproximando. Então o Espírito de Deus veio poderosamente sobre Saul, e ele também começou a profetizar. Quando os que conheciam Saul souberam do que havia acontecido, exclamaram: "O quê? Conhece Samuel? Havia um homem rico e influente chamado Quis, da tribo de Benjamim. Seu filho Saul era o homem mais bonito de Israel. Era tão alto que os outros mal chegavam aos seus ombros." Certo dia, os jumentos de Quis se extraviaram, e ele disse a Saul: "Leve um servo contigo e vá procurar os jumentos." Então Saul tomou um servo e viajou pela região montanhosa. Capítulo 8. Samuel adverte contra ter um rei. Então Samuel transmitiu a advertência do Senhor ao povo que pedia um rei. "Esta é a maneira como um rei governará sobre vocês," ele disse. "O rei recrutará seus filhos para o exército e os designará para seus carros de guerra e para conduzi-los, e os fará correr diante de seus carros. Alguns serão generais e capitães do exército, outros serão forçados a arar e colher as plantações do rei, e outros farão armas e equipamentos para os carros de guerra. O rei tomará suas filhas e as forçará a cozinhar, assar e fazer perfumes para ele. Ele tomará o melhor de seus campos, vinhas e olivais e os dará a seus oficiais. Ele tomará 1/10 de seus grãos e de sua colheita de uvas e distribuirá entre seus oficiais e membros da corte. Ele tomará seus escravos e exigirá o melhor de seu gado e jumentos para seu próprio uso. Ele exigirá o 10º de seus rebanhos, e vocês serão seus escravos. Quando esse dia chegar, vocês suplicarão para serem aliviados desse rei que agora pedem. Mas então o Senhor não os ajudará." Porém, o povo se recusou a ouvir a advertência de Samuel. "Mesmo assim, ainda queremos um rei," disseram. "Nosso desejo é ser como as nações ao nosso redor. O rei nos julgará e será nosso líder nas batalhas." Então Samuel repetiu ao Senhor o que o povo disse, e o Senhor respondeu: "Faça o que eles pedem e dê-lhes um rei." Então Samuel concordou e os enviou para suas casas. Capítulo 9. Saul e Efraim, pela terra de Salisa, pela área de Saalim e por toda a terra de Benjamim, mas não conseguiram encontrar os jumentos em lugar algum. Finalmente, entraram na região de Zufi, e Saul disse ao servo: "Vamos voltar para casa. Meu pai provavelmente está mais preocupado conosco agora do que com os jumentos." Mas o servo disse: "Tenho uma ideia. Nesta cidade vive um homem de Deus. O povo o tem em grande estima porque tudo o que ele diz se cumpre. Vamos procurá-lo. Talvez ele possa nos dizer por onde ir." Naqueles dias, se as pessoas queriam receber uma mensagem de Deus, diziam: "Vamos perguntar ao vidente," porque os profetas costumavam ser chamados de videntes. Então chegaram à cidade, e quando entraram pelos portões, Samuel estava saindo ao encontro deles para subir ao lugar de adoração. O Senhor havia dito a Samuel no dia anterior: "Amanhã, a esta hora, enviarei a ti um homem da terra de Benjamim. Unge-o para ser o líder do meu povo Israel. Ele os libertará dos filisteus, pois do alto olhei para o meu povo com misericórdia e ouvi seu clamor." Quando Samuel viu Saul, o Senhor lhe disse: "Este é o homem de quem te falei. Ele governará o meu povo." Samuel respondeu: "Eu sou o vidente. Suba ao lugar de adoração antes de mim. Lá comeremos juntos. Pela manhã, direi o que você quer saber e o enviarei no seu caminho. E não se preocupe com aqueles jumentos que se perderam há 3 dias, porque já foram encontrados. Além disso, estou aqui para lhe dizer que você e sua família são o centro de todas as esperanças de Israel." Capítulo 10. Samuel unge Saul como rei. Então Samuel tomou um frasco de azeite de oliva e derramou sobre a cabeça de Saul. Beijou Saul e disse: "Faço isto porque o Senhor te designou para governar Israel, sua possessão mais preciosa. Quando me deixares hoje, verás 2 homens junto ao túmulo de Raquel, em Seusá, na fronteira do território de Benjamim. Eles te dirão que os jumentos foram encontrados e que teu pai parou de se preocupar com eles, mas agora está preocupado contigo. Quando chegares ao carvalho de Tabor, encontrarás 3 homens subindo a Betel para adorar a Deus. Um estará carregando 3 cabritos, outro terá 3 pães, e o terceiro terá um odre cheio de vinho. Os 3 homens te cumprimentarão e te oferecerão 2 pães, que deves aceitar. Quando chegares a Gibeá de Deus, onde está a guarnição dos filisteus, encontrarás um grupo de profetas descendo do lugar de adoração. Eles estarão tocando harpa, tamborim, flauta e lira, e estarão profetizando. Nesse momento, o Espírito do Senhor virá poderosamente sobre ti, e profetizarás com eles.
Serás transformado em uma pessoa diferente. Depois que esses sinais ocorrerem, faze o que precisar ser feito, porque Deus está contigo. Os sinais de Samuel se cumprem quando Saul se virou para partir. Deus lhe deu um novo coração, e todos os sinais de Samuel se cumpriram naquele dia. Quando Saul e seu servo chegaram a Gibeá, viram um grupo de profetas se aproximando. Então o Espírito de Deus veio poderosamente sobre Saul, e ele também começou a profetizar. Quando os que conheciam Saul souberam do que havia acontecido, exclamaram: "O quê?